Olá, queridos amigos, alunos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje, uma terça-feira, 4 de agosto de 2020, para mais uma vez meditarmos no amor de Deus através do que Ele nos tem dado, pela possibilidade e a liberdade de estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Agradecidos, Senhor, oramos nesta hora, pedindo a tua iluminação e orientação para compreendermos o tema e o estudo para esse dia. Esta oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O propósito dos dons espirituais. Por que você recebemos dons espirituais? Qual a razão disso? Qual a finalidade? Qual o propósito do Espírito Santo avaliar cada criatura no planeta Terra e entregar a estes, ou seja, a nós, por ocasião da nossa entrega a Jesus Cristo e a celebração de nossa entrega e conversão por meio da maravilhosa cerimônia pública do batismo? Por quê? Por que o Espírito Santo? Porque o projeto da salvação envolve distribuição de dons espirituais para os seres humanos. A meditação de hoje, ela nos faz essa pergunta: qual a razão, qual a finalidade? Quando você lê 1 Coríntios 12, 7 e Efésios capítulo 4, de 11 a 16, você encontra as seguintes considerações. Ele concede para o que for útil, é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Os dons espirituais são concedidos para que se realize algo útil. Ou seja, se você tem algum dom, e você tem, porque você entregou o coração a Jesus Cristo e selou a sua fé publicamente com ele, esse dom, com certeza, só produzirá algo útil, uma vez sob o controle e administração do Espírito Santo. Sim, essa é a primeira lição que eu e você precisamos fixar no coração. Segundo, aqui são vários tópicos. Aperfeiçoamento dos santos, ou seja, os dons nos são dados primeiramente para que nós, que recebemos a palavra profética no coração, possamos ser aperfeiçoados como pessoa, como profissional, como cristão, como testemunhador do ministério de Jesus Cristo aqui na terra e por aí vai. Outro tópico, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o dom que recebemos deve ser utilizado para que a igreja seja edificada, cresça espiritualmente na direção do projeto de salvação de Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho. Ele nos é dado também para a unidade da fé. Sim, o dom espiritual, ele é dado a cada ser humano para que cada um de nós, desenvolvendo o dom que recebemos, possamos fazer que a fé seja fortalecida. Ela esteja unindo o corpo de Cristo através da fé. Esse dom, o dom espiritual, ele também é dado para conhecimento do Filho de Deus. É através dos dons espirituais que reconhecemos que Jesus Cristo nasceu nesta terra como homem. Sim, isso faz toda a diferença na devoção de um cristão. Porque reconhecer Jesus Cristo nascido como homem e como crucificado na terra e ressurreto ao terceiro dia é a base do credo do cristianismo, especialmente o cristianismo protestante, que devota a assunção de Jesus aos céus e o retorno de Jesus para buscar os santos salvos no momento em que o santuário celestial for purificado e Jesus fizer expiação pelos pecados da humanidade. Também o objetivo, o propósito dos dons espirituais é para o amadurecimento na fé e na doutrina. Através dos dons espirituais, ensino, instrução, pregação, fé, oração, nós vamos nos aprofundar na doutrina bíblica. E isso vai fortalecer a nossa convicção de fé e de devoção. Os dons espirituais têm este objetivo também. E por último, por enquanto, crescermos em amor. Sim, nós vamos crescer em amor porque estaremos refletindo o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo. E os dons espirituais nos são dados para todas essas finalidades que comentamos até aqui. Eles servem para tantos propósitos. Deus os concede para nutrir e fortalecer a igreja a fim de cumprir o seu ministério.
Sim. A igreja tem um ministério. Ela precisa ser fortalecida para cumprir a sua missão aqui na Terra. E os dons espirituais, eles são esta ferramenta, estes instrumentos que Deus nos dá individualmente para que juntos possamos desempenhar estas tarefas maravilhosas. Ministério, serviço, proclamação, ensino, encorajamento, doação, hospitalidade, misericórdia, assistência e alegria. Alguns dos dons que você vai encontrar no livro de Romanos, capítulo 12, e no capítulo 12 também do livro 1 Coríntios, da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sim, esses capítulos são essenciais para lermos hoje, meditarmos com calma a respeito da finalidade dos dons espirituais que nos são entregues. Os dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo a cada cristão, a fim de habilitá-lo para seu ministério especial na igreja e serviço ao mundo. Eles também podem incluir talentos naturais, isso aqui é bacana de pensar, santificados pelo Espírito Santo e usados no serviço de Cristo. Todos os talentos naturais são dados por Deus, mas nem todos são usados no serviço de Cristo. Sim. Você pode ter uma habilidade natural, vamos supor, né, como que seja cantar, pode não ser dedicado essa habilidade ao serviço de Jesus Cristo, mas você pode santificar essa habilidade natural para prestar um serviço de louvor, de evangelismo através do canto e tornando essa habilidade natural um dom espiritual também, não é isso? Todos devem ser empregados no serviço, tanto os talentos naturais quanto os espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Tornando-nos discípulos dele, rendemos-nos a ele com tudo que somos e temos, habilidades naturais e espirituais. Então essas dádivas purificadas e enobrecidas para que utilizemos para sua glória em abençoar nossos semelhantes. Isso está escrito no livro de Ellen White, Parábolas de Jesus, na página 328. É uma sugestão que a profetisa dá para que habilidades naturais e talentos espirituais sejam unidos no serviço de aproximar pessoas ao ministério de Jesus Cristo, não é isso? Além disso, Deus estabeleceu dons especiais, como o dom de profecia e ofícios específicos na igreja, incluindo pastores, anciãos, que são professores no corpo de Cristo, a fim de nutrir e habilitar cada membro para o serviço, né? Não somente através do preceito, do ensinamento, mas do exemplo, do serviço, da liderança, e isso contagia, incentiva e impulsiona a membresia a desenvolver os seus dons, os seus talentos também. A função de toda a liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons e ensiná-los a usá-los para edificar o corpo de Jesus Cristo. Sim, se você tem ainda alguma dificuldade de identificar o seu dom espiritual, procure a liderança da igreja, procure o pastor da sua igreja, procure um ancião da sua igreja, procure o presbítero da sua igreja, alguém que lidere você, alguém que você tem confiança, que você tem liberdade, que você se sente à vontade para dizer, olha, tem uma questão aqui, ela é fundamental para a minha salvação, a salvação dos meus e de tantos outros. Eu preciso progredir no crescimento desse assunto. Então, sob a luz do Espírito Santo, leitura da Bíblia, genuína oração, essa questão será dissipada. Com certeza, você continuará crescendo na direção de atender os reclames do Espírito Santo, de Jesus Cristo e de Deus o Pai. Eu tenho aqui alguns comentários para partir com vocês, não muitos, mas alguns que entendo que são importantes para o estudo bíblico de hoje. Diz assim o primeiro comentário: embora a igreja seja um corpo, é composta por uma variedade de membros, todos contribuindo para o único objetivo de revelar Cristo ao mundo por meio do testemunho. Sim, revelar Jesus Cristo às pessoas, dizendo a elas o que Jesus Cristo fez, faz e fará por você. Ele te resgatou do pecado, te apresentou um plano da salvação, ele te mantém conscientemente, te alimentando espiritualmente com esta doutrina verdadeira bíblica, e ele virá uma segunda vez a esta terra
para resgatar aqueles que voluntariamente, por gratidão, escolheram servi-lo e usar os dons espirituais e seus talentos naturais para que mais pessoas se aproximem dele. Segundo comentário, os mesmos contribuem para o bem-estar geral do corpo. A igreja precisa de membros ativos e comprometidos em contribuir para a saúde geral da igreja, o corpo de Cristo. Sim, eu e você fazemos parte de uma igreja, do corpo de Jesus Cristo. Nós precisamos ter compromisso com esse grupo. Esse grupo é uma parte do rebanho mundial do pastor Jesus Cristo. Sim, o pastor de ovelhas, muito bem figurado na Bíblia. Eu e você precisamos nos comprometer com o aconselhamento, com a nossa presença, a nossa oração, as nossas ofertas financeiras, sim, as nossas ofertas de talento, as nossas ofertas de tempo, para que não só nós possamos crescer, porque nunca sabemos tudo, e recebemos de pessoas que já aprenderam mais do que nós, que já têm algum tempo, talvez mais de carreira, ou que têm experiência melhor em determinada área, e nós recebemos, nos edificamos e transferimos. Esse é o papel do membro da igreja, ou seja, do membro do corpo de Cristo. Edificar a igreja, edificar-se a si mesmo para honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Terceiro comentário. Alguns dons capacitam os cristãos a cumprir funções como apóstolos, profetas, professores, evangelistas e pastores, que têm guiado a igreja ao longo dos séculos. As nossas orações, como membros em geral do corpo de Cristo, líderes ou não, devem ser também na direção de que Deus possa capacitar, habilitar e proteger os nossos líderes, que eles recebam sempre luz do alto céu, paciência, longanimidade, amor ao próximo, amizade, cuidado para poderem distribuir para aqueles que os buscam em ajuda e em socorro. Sim, nós devemos orar e zelar pela liderança do rebanho de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo que somos nós. E por último, o objetivo desses dons de liderança é facilitar a unidade, promover o crescimento espiritual e capacitar os membros da igreja para a missão. Está aqui o propósito, mais uma vez, combinado num comentário diferenciado. Vou repetir para você. O objetivo desses dons de liderança é facilitar a unidade, promover o crescimento espiritual e capacitar os membros da igreja para a missão. Estas mesmas passagens também falam de dons para o ministério de cada crente, os quais podem ser, por exemplo, hospitalidade, liberalidade, ajuda, misericórdia, fé e cura. Em bom resumo, os dons espirituais, alinhados às nossas habilidades naturais, nos são dadas pelo mesmo Deus, pela mesma fonte, para edificação e crescimento do corpo de Cristo, ou seja, sua igreja na terra, que somos nós, as pessoas, não os prédios, não os edifícios, mas as criaturas que são resgatadas por Jesus e, por ocasião do seu batismo, recebem ao menos um único dom espiritual para compartilhar e para participar do crescimento da sua própria fé e do corpo de Cristo que é a igreja. Esse é o propósito final, esse é o propósito objetivo pelo qual eu e você recebemos dons espirituais do Espírito Santo nesta terra. Muito bom ter você aqui hoje. Eu espero te ver amanhã para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.